não li os livros, porque me pareceu que confesso que li os resumos. E achei que o erotismo tinha o melhor, que é assim, nós não podemos confundir o erotismo, a literatura erótica, com uma literatura deste género que vê o sexo como propósito, não vê o sexo como forma de relação com o mundo. É uma literatura menor esta? É seguramente uma literatura menor. Nós estávamos a falar que às vezes temos receio de dizer que existe uma literatura maior e uma literatura menor, mas também não podemos. Dizia a Pearl Buck, ao bocadinho dizia na entrevista, a Pearl Buck dizia uma coisa interessantíssima: se eu não ponho lixo na minha boca, porque é que eu hei de pôr no meu cérebro? E isto não é ser demasiado ortodoxo ou demasiado intelectual e dizer que há uma determinada literatura que não se deve ler. Esta é uma literatura daquela que nós dizemos trash literature, ou a literatura da pastilha elástica, que a gente consome e ainda bem que se esquece depois, ela perde o sabor e nós esquecemos. Mas eu, como estudiosa da literatura, tenho que fazer a diferença entre aquilo que é uma literatura maior, que é uma literatura que questiona a realidade, que coloca problemas ontológicos ao homem, que coloca problemas da ética. É uma literatura que olha para o sexo como uma forma, como o objeto e como uma forma de venda do próprio livro. E depois, de facto, as 50 Sombras de Grey conta, e é o resumo é este: é uma rapariguinha virgem, tem que ser virgem, pois claro, que entra para a universidade, não sei hoje como é que se entra para a universidade virgem, mas principalmente na sociedade americana, mas pelos vistos ela consegue, e que se apaixona por um milionário, e que tem um quarto de dor, e que tem estes hábitos sadomaso. É óbvio que ela não se apaixona por um rapaz normal, tem que se apaixonar por um milionário. Isto tudo é, de facto, aquilo que aqui o meu colega falava da civilização do espetáculo. É aquilo que conta é o espetáculo, já não conta o homem com os seus valores e com a sua relação com o mundo e com os outros. E o espetáculo neste caso são rendidas e fogos e obsessões, e só espero que quem lê isto também possa ler de vez em quando, para higiene mental, um bom livro erótico como é O Amante de Lady Chatterley do D.H. Lawrence. Muitos destes livros são eróticos e alguns deles roçam o sadomasoquismo e os ismos todos por aí fora, como a submissa, a rendida, porque és minha, por aí fora. Será o erotismo leva também a estas tendências? Eu não sei se respondo, mas queria só dizer que estes êxitos todos, nomeadamente este, não é? Que é capaz de ultrapassar a Bíblia em vendas agora, tem muito que ver com o quadro comunicacional em que nós vivemos. A comunicação social estabelece um quadro de tal forma envolvente, a televisão, os jornais, as revistas, os cartazes, a publicidade, não é? Que criam a fantasia destas vendas, não é? Estas vendas podem não corresponder a leituras, não é? Primeiro. E depois, e concordo inteiramente aqui com a Luísa, isto no fundo corresponde a uma subcategoria narrativa literária, não é? E portanto tem que ver muito com a nossa sociedade de espetáculo e com este quadro comunicacional, não é? No que diz respeito à virgindade, é muito estava eu aqui a dizer à nossa psicóloga, não é? Que é muito interessante que o cristianismo vem introduzir uma categoria que o mundo antigo não conhecia. Até o cristianismo, a única virgindade que se falava era da virgindade feminina. Com o cristianismo impôs-se uma nova categoria, a da virgindade masculina, a da castidade, depois mais tarde, muito mais tarde, não é? Mas a virgindade masculina e a castidade masculina, que teve casos notáveis, conta-se, e parece que foi verdade, que Orígenes, um dos padres da Igreja, não é? Muito importante, do século II, III depois de Cristo, um grande comentador do texto bíblico, para não cair em tentação, decidir emascular-se a si próprio, castrar-se. Portanto, estão a ver? Esta nova categoria de virgindade masculina, de castidade masculina, que hoje está na ordem do dia, outra vez por causa da questão do sacerdócio, do casamento entre os sacerdotes, não é? Na Igreja Católica, não nos protestantes, porque os protestantes já evoluíram nesse aspecto. É um dado interessante e conjuga-se em parte com
com esta antonomasia de que falava aqui a Luísa sobre esta degradação da mulher, de certa forma, esta alienação que se nota, quanto mais não seja até por uma simples semiótica das capas, como fiz ela muito bem, lendo os títulos simplesmente. Mas eu estou em crer que tudo isto tem muito que ver também com o quadro comunicacional em que nós vivemos e com o facto do corpo ser de facto um território do capitalismo. Também neste quadro da leitura. Não só na ginástica, na cosmética, né? Mas também aqui nesta derivação, não é? É que as mulheres, pela sua natureza mais sensível, acaba por ter aqui este nicho de comercial, que é um nicho poderoso, não é? Uma pergunta aqui à doutora Pocinho. Este tipo de literatura é escrito predominantemente por mulheres e para mulheres, ou os homens também a produzem e consomem? Qual é o papel do homem no meio disto tudo? É o milionário. Então, será que a mulher compra e o homem lê? Olha, eu não sei, eu acredito no estudo e também já vi que eram portanto, em 4 leitores, 3 são mulheres. E isto é escrito, de facto, penso que é escrito também para mulheres e daí que os homens não comprem. Primeiro, é uma coisa que eu acho que estes títulos, é raro o título em que a mulher domina. Portanto, a mulher é normalmente dominada. Isto é o espelho da nossa sociedade, é o espelho das mulheres que vamos tendo e que também nós gostamos de ler, como eu disse há bocadinho, aquilo cujas nossas infelicidades ou aquilo que não corre bem na nossa vida nos projetamos e estes livros, eu espero que eles acabem bem, porque pronto, eu não os li. Se tiverem um fim feliz, a seguir vamos comprar outro, porque o fim foi feliz, pronto, e acabei por resolver se calhar um problema que tinha. Eu não sei se os homens os leem, se não, honestamente, pelos estudos eles não os leem. Provavelmente os homens não têm esta necessidade, culturalmente falando, porque ao longo destes séculos todos e tudo isto, não tiveram esta necessidade. Uma necessidade de afirmação também? Sim, eu penso que sim, e é uma necessidade também principalmente no mundo ocidental, nós temos a libertação da mulher, desde os anos 60 temos 50 anos, 60 anos, nem isso. Ao longo destes anos todos, nós temos 60 anos de libertação, isso é um bocadinho, uma gota no oceano que nós nos libertamos agora, parece que fomos sempre acima, não fomos. E isto é uma necessidade da mulher também, porque a mãe não educou, eu tenho 46 anos, a minha mãe não me explicou nada disto. Portanto, isto é tudo muito recente, provavelmente os nossos filhos, a geração que tem 20 anos é muito mais bem informada e é provável que as nossas gerações a seguir não gostem desta literatura. Isto é porque nós temos uma necessidade resultante da opressão ao longo destes anos todos de ler e de saber como é que as coisas funcionam. Nunca ninguém me disse nada. Os homens têm outra vantagem, para concluir. Eles conversam uns com os outros e contam tudo. Contam tudo uns aos outros. Portanto, eles sabem tudo o que é que o outro fez e o que não fez. Às vezes não contam com quem, outras vezes sim. Portanto, eles contam tudo. Nós, mulheres, não contamos às amigas a nossa vida sexual. Não contamos. Os homens contam e acham normal e natural. Se entrarem numa conversa, estejam 5 ou 6 homens, passados 5 minutos, se formos mosquinhas, estão a falar de sexo. Ou futebol. Portanto, eles não têm esta necessidade. Os homens que me estão a ouvir vão-me matar, mas pronto. Será que isto é uma regressão, assim, um passo atrás no feminismo? Será que a Mary Wollstonecraft, a precursora do feminismo, iria ficar chocada com esta, digamos assim, forma de emancipação da mulher, entre aspas? Ou escrever este tipo de livros? Talvez ficasse chocada, não é? Portanto, o feminismo, no fundo, é um movimento que eu, às vezes, sinceramente, não alinho muito. Porque eu acho que a mulher, acho que eu sou um ser humano que vive com mulheres e que vive com homens e que nós convivemos todos e somos tolerantes todos. Eu compreendo muito o homem, compreendo as mulheres, acho que nós temos de compreender uns aos outros. Acho que assim como não há masculinismo, há machismo, ok, tudo bem, podemos dizer que há machismo ou que houve ou sempre houve,
Mas eu julgo que os movimentos feministas se fecham muito em si mesmos e que por vezes não compreendem as pessoas que não são feministas e não compreendem porque é que eu não posso ser feminista, porque é que eu defendo, por vezes defendo os homens, porque eu tenho colegas impecáveis, homens, e que conversamos sobre tudo. Portanto, acho que estes movimentos a mim não me dizem muita coisa, honestamente. E por vezes as pessoas fecham-se e os movimentos para evoluir temos que nos abrir e ser tolerantes e compreender o ponto de vista dos outros. E os homens, que eu explico, muitas vezes explico que até são machistas, eu explico o ponto de vista com alguns factos, etc. Eu penso que eles não são tão machistas como aparentam. São pessoas sensíveis e muitas vezes muito compreensivos, mas que a sociedade está à espera deles, daquele ar de machão. Mas eles não são. E costuma ser que um que ladra não morde, e às vezes acontece com o mundo dos machistas, que não é assim tanto, Pelo menos agora, no século XXI, não posso falar há 100 anos atrás. Essencialmente norte-americanas que escrevem, já temos alguns nacionais e madeirenses. Professor Castro, Dr. Castro, há erotismo na literatura madeirense? Não faço a menor ideia, porque não conheço nenhum caso. Herbert Welder, teria erotismo nas suas obras? Sim, mas não é literatura madeirense. Sim, Herbert Welder é um poeta muito erótico, profundamente erótico. E não só pelo último livro, contrariamente ao que se pensa, o erotismo é uma coisa presente neste sentido grego da ascensão, neste sentido ascensional, é uma das suas forças principais nos seus textos. Isso é verdade. Eu acho que, ainda bem que falo no Herbert Welder, por causa deste último livro que causou muita estranheza. A mim não me causa estranheza, mas à maior parte das pessoas, especialmente académicos e à crítica literária nos principais jornais, foi-se vendo que as pessoas ficaram muito surpreendidas e algumas até negativamente surpreendidas. Mas apenas porque se calhar não conheciam a totalidade da obra de Herbert Welder, porque o erotismo é uma força motriz na poesia de Herbert Welder, desde o primeiro verso praticamente até o último. Não é? O Herbert Welder sempre glorificou a força, o foro erótico feminino de uma forma espantosa, que culmina neste livro com aquele célebre sintagma que chocou muita gente: ó fêmeas ininterruptas. Não é? Essa continuidade da força feminina, da sexualidade feminina, que é ao mesmo tempo de reprodução, de sacralidade, que é Herbert Welder. Mas Herbert Welder não é literatura madeirense, é literatura. Eu não gosto nada da expressão literatura madeirense. Se quiserem falar sobre isso, a gente fala literatura do mundo, mas isso seria outro tema. Mas tem razão. Passa às considerações finais, professora. Eu chamo-a sempre professora porque foi realmente minha professora. As considerações finais que eu posso deixar para este público fiel é que aquilo que eu dizia antes, existe de facto uma literatura erótica que é uma literatura de qualidade, uma literatura que coloca o homem face aos seus sentimentos interiores, face às suas inquietações, que é isso que a literatura faz. A literatura perturba-nos no sentido de procurarmos novas vias dentro de nós, novas vias de relacionamento com os outros. E a boa literatura erótica pretende fazer isso. Colocar, por exemplo, a relação Eros-Thanatos, que é uma coisa que já vem da antiguidade, que coloca o erotismo como forma ontológica em relação tanto ao homem e a nós próprios. Depois existe esta literatura que sinceramente, como eu disse, li o resumo, achei que 50 que devia ser muito, então são 3,50, são 150 e achei que aquilo já era demais. E que
não só como estas, como também em determinadas